reencarnação, mas entre as reencarnações. A reencarnação, além de uma série de vantagens, de coisas boas, a principal é que nós, esquecidos do passado, retomamos a nossa necessidade evolutiva junto com pessoas, familiares, amigos. Eu esqueço do passado e venho para uma experiência. Então é nesse momento que nós precisamos entender que essa energia que nós temos dentro de nós, ela tem um objetivo maior. Os espíritos a nível de Jesus, crísticos, nos colocaram dentro desta lei de reprodução, é uma lei divina, para produzirmos, para sermos responsáveis por reencarnações. E isso é muito importante, porque a gente às vezes tem uma noção de que reencarnação é tipo comprar pastel, me dá 6, me dá 2. Parece, não, reencarnação é instituto da reencarnação. Vocês veem o nosso lar, leiam, vejam o filme, está lá o Instituto da Reencarnação, só no nosso lar, mais de 2.000 médicos geneticistas cuidando de cada um de nós. Ninguém veio do jeito que veio, com características, com dificuldades, por acaso. Nós vivemos com uma indumentária material, um corpo material que nós precisamos. E esse corpo material, ele é produzido pela relação de duas pessoas, o espermatozoide a partir do homem e o óvulo a partir da mulher. Pode haver 2 espermatozoides, um óvulo, gêmeos univitelinos, mas vamos esquecer isso, vamos colocar o espermatozoide e o óvulo. Então, o relacionamento destas energias podem trazer um dos maiores benefícios evolutivos nossos, que é a reencarnação. Só que esta reencarnação, ela deveria estar dentro desse controle que a gente deveria ter mais sobre as nossas decisões em relação a quem vai morar comigo, viver comigo, casar comigo, conviver com a gente. Porque no momento em que eu começo a entender o Instituto da Família, eu começo a entender a responsabilidade. E aí as energias sexuais, elas estão prontas para esse exercício, para que a reencarnação se faça de uma forma boa, positiva. Aquela família vai passar trabalho muitas vezes, porque agora eu vou entrar nessa questão. Então a energia sexual, eu não enxergo ela, mas ela está ali à minha disposição. Só existe uma situação que a gente não pode esquecer. Eu falei na condição moral, mas eu falei na condição de respeito, de afeto, de compromisso. Depois eu vou ler rapidamente a evolução da sexualidade humana. É só os títulos, não vou falar. O que eu preciso agora é a reflexão de que estas energias em nós nem sempre estão tão equilibradas como nós gostaríamos. Por quê? Por um item chamado ação e reação. Então nós, lá no livro da Joana de Ângela, Após a Tempestade, ela tem um artigo só sobre sexualidade, e ela fala, o Emmanuel fala em outro momento, um dos maiores problemas evolutivos do ser humano é o mau uso da energia sexual em outras
momento. Traímos, mandamos matar, deixamos a pessoa mal, fizemos, acontecemos, uma reencarnação, duas. Quem viu a novelinha do Deus não, o rei, né? Passou agora. Deus salve o rei. Deus salve o rei. Deus salve o rei. Deus salve nós. Aí quando tu vê uma novela daquelas, tu vê o pessoal se traindo, fazendo, acontecendo. Agora, em todo momento, ainda estamos plantando para frente. Quando fazemos um mau uso destas energias. Porque, vejam bem, se eu desequilibrei as minhas energias na outra vida, ou nas outras vidas, estas energias destrambelhadas estarão em mim, porque está no perispírito, não está no corpo a sexualidade, está na mente, a mente está no perispírito. Se eu desencarno, tudo que eu fiz de bom vai junto, mas tudo que eu não fiz de bom vai junto também. Então é preciso na energia sexual entender que nós estamos recebendo do passado as coisas boas que fizemos. Quantos de nós aqui foram freira, padres extremamente dedicados à sua religião? Quantas freiras trabalharam em hospital aqui? Eu trabalhei aqui na área de enfermagem da saúde, com sacrifícios, com um monte de coisas, com toda aquela energia necessária para o celibato, e conseguiram. Isso trouxe benefícios para o seu perispírito. Então eu estou falando aqui, porque senão a gente fica só, parece que os espíritos. Não, todos nós temos os nossos compromissos, mas também temos as coisas boas, é isso que eu queria falar. Então é este momento que nós estamos tendo o passado nos chegando direto. Os dois mais comuns câncer das mulheres: mama e útero, colo de útero. A mama pela maternidade. Hoje eu li nesse livro sobre isso. Lá no nosso lar tem um instituto de recuperação dos que destrambelharam o sexo. É uma universidade só no nosso lar, fora nos outros. 6.000 alunos que desequilibraram o sexo e foram, depois de passar por processos bastante complicados, umbral, mais isso, mais aquilo, conseguem chegar nessa universidade para se preparar para reencarnar. Mas vem com este centro de energia sexual destrambelhado. Próstata do homem. É ainda o destrambelho deste centro de força sexual, que vem do passado como uma necessidade para entendermos que a gente tem que respeitar essas energias. A lei de ação e reação, ela é extremamente viva. Ela não deixa para depois. A lei dos homens até podem, em algum momento, não serem tão justas. Mas a lei de Deus, a lei de reação, é a lei que nós estamos dentro. Então, quando nós falamos muitas vezes a um jovem: olha, cuida um pouco, cuida da tua sexualidade, mas tu vê, não sei o que, aí toma um trago, perde coisa, o obsessor chega e está feita a festa.
Tanto que se fala e brinca sexo, drogas e rock and roll. Esse trio já deixou muita gente do outro lado e vão vir com muita dificuldade, com muito problema. Quantas vezes, inclusive, as duas matérias mais estudadas nesse instituto chamado mães, irmãs, mães, não sei o que, não importa. Esse instituto que cuida dos destrambelhados da sexualidade lá. As duas matérias, tem várias matérias. As duas matérias mais pedidas que eles se inscrevem para estudar com os especialistas é penologia, de penal. Aqueles que querem entender qual vai ser a pena, qual vai ser a maneira com que você vai reestruturar esse lugar. E quantas pessoas pedem para vir a esta experiência reencarnatória sem o exercício da sexualidade, para que, pelo menos nessa reencarnação, não faça pior do que já fez. Mas vai vir com a tendência, que é isso que a gente não entende às vezes. O sujeito que desencarnou sob o efeito do alcoolismo, que pelo alcoolismo matou, fez acidente, fez e aconteceu, ele vai vir numa próxima com um gene que vai deixar ele com vontade de beber, porque senão não tem mérito. Se você destrambelhou a área sexual, você vai vir com desejos que têm que ser ditos não, senão não tem mérito. Eu preciso passar pela experiência e dizer não. Daí é entender por que Jesus é atual, necessário, e principalmente a conduta cristã. Porque é essa conduta que vai me trazer o que vai dizer não posso, calma. Quantos de nós reencarnamos e perdemos uma reencarnação porque tínhamos que ter dito não? A vaidade, o egoísmo, o orgulho, e aí tudo, mas a sexualidade é ainda um grande problema, segundo Joana de Anjos. E aqui ninguém está falando, transou é um problema, não. Aqui nós estamos dizendo que o uso destas energias, essas energias precisam estar canalizadas dentro de uma relação de amor, de afeto, de respeito. E ninguém falou então em casamento. Se for dentro de um casamento, melhor, tudo bem. Mas é dentro de uma relação de respeito, de responsabilidade. Então a lei de ação e reação, ela vai chegar para nós nessas energias de uma forma boa. Olhe bem. A pessoa que se respeita, a pessoa que se gosta, a pessoa que vai tentar entender. Quantas pessoas vêm para uma reencarnação e não tem filho? Às vezes não consegue namorado, noivo, casar. Tem gente que se conforma e tem gente que não. Chega do outro lado blasfemando, mas como não pode? Eu fui injustiçada, aquela outra lá que era terrível casou. Isso é um problema da outra, não adianta a gente ficar comparando. E a segunda matéria mais procurada nesse Instituto da Reeducação Sexual, lá no nosso lar, é a sexualidade e maternidade. Abortos, abandonos. Quantas maternidades nos últimos milhares de anos aconteceram? Porque a mulher e o homem
responsáveis pela reencarnação, responsáveis pelo nascimento, não foram suficientemente cristãos para poder entender que a maternidade é divina, é de Deus, não é uma brincadeira. A paternidade também. Então é preciso entender que nessa Instituto da Reencarnação, o primeiro é sobre como eu vou receber a punição. Esse termo aqui não é o que está ali, mas eu não... O espírito está louco para saber, e agora como é que eu faço para ir, para reencarnar, como é que eu vou? Olha, meu irmão, você vai com dificuldades, você vai ter uma necessidade na área sexual que você vai ter que dizer não. Ah, não, pode deixar comigo, eu vou. Mergulha na carne, chega aqui, vamos para a festa. E vamos embora. Fala sobre amor livre. Fala sobre essa usança dessas energias que são de Deus para desequilibrar. A lei de ação e reação vai cobrar de nós o que nós fizemos dessas energias. Elas estão ali para nos construir, tanto que na área de sublimação, sublimar, tornar sublime, nós podemos canalizar essas energias deste chakra para trabalhos maiores. É claro que eu vou dar exemplo de um Gandhi, de um Chico Xavier, de um Divaldo, Madre Teresa de Calcutá. Essas pessoas tinham energia sexual, só que canalizaram através de umas energias, que é bom que a gente, já falei isso uma vez, mas muitos de vocês não estavam aqui, né? Na área oriental, é bom saber assim, vocês sabem qual é o símbolo da medicina e da farmácia? Umas cobrinhas? Lembram? Não? Uma cobrinha para lá, uma cobrinha para cá? Não é cobrinha, é energia. O símbolo é a cobra porque não tem outro. E estas cobrinhas, elas se fazem aqui até aqui. Chama-se Kundalini. Quando vocês lerem em algum livro Kundalini, esse nome é bem diferente. São energias que sobem, vão até a mente e voltam. Quando eu sublimo as energias sexuais através da caridade, do bem, de fazer uma transformação moral, de ajudar o mundo a mudar, eu começo a canalizar essas energias que vão inundar todo o meu ser. E é por isso que existe o êxtase. São aquelas pessoas que se sentem felizes por ajudar, porque estão canalizando. Então eles não precisam, muitas vezes, de usar destas energias através do próprio ato sexual. Apesar de que tem a possibilidade de você ter um relacionamento sexual com alguém, de responsabilidade, de carinho, de afeto, de construção, e você pode fazer isso também. Você pode construir junto. Mas aqueles, e aí vocês entendem que quando nós éramos católicos, pelo menos nas outras vidas eu fui, nós tínhamos aquela questão do celibato. Não, o padre tem que casar, a freira não tem, que barbaridade. O princípio da igreja é extremamente importante. Pode ser que hoje, nos tempos atuais, se discuta uma possibilidade diferenciada. Mas a ideia, quando surgiu, era de que aquele religioso não se desviasse através dessas energias sexuais, bastante problemáticas em algum momento, para que ele pudesse fazer o trabalho com Jesus. Claro que a gente sabe que o ser humano tem um limite, e aí a gente vê
padres, quantas vezes de nós fizemos e acontecemos. Nós, eu não estou falando mal de ninguém, estou falando de mim lá, 300, 500 anos atrás. E aí, então, nós precisamos entender que essas energias, elas são neutras, num sentido. Elas têm uma neutralidade que fica à espera da minha vontade. No momento em que eu decido usar destas energias para o bem, eu começo a modificar um padrão. E nós, homens, depois dos 70, 80 anos, praticamente todos vão ter problema de próstata. Já entenderam o nosso compromisso? Todos nós vamos ter problema de próstata. Como quem diz, você lembra quando fez e aconteceu? Eu não estou desejando, eu tirei a próstata, já estou naquela fase, né? Mas todos nós temos que entender que esse tipo de dor, aliás, a palestra de sábado vai ser fundamental para nós entendermos, né, os aspectos espirituais do câncer. Então é nesse momento que nós estamos pedindo a vocês que a sublimação não seja vista como algo muito difícil. Não! Comece a fazer pequenos atos de caridade. Ama teu Deus, mas às vezes a gente tem um probleminha com Deus, fica brigando com Ele. Foi me dar artrite agora, não podia ter esperado um pouquinho, né? Mas eu não podia ter esse problema com o coração agora. Então a gente às vezes tem uma relação com Deus, uma relação de um Deus meio carrasco pra gente, só pra gente. Pô, como é que tu dá um carrão daqueles para aquele cara lá? Aquele cara é bandido, tem uma caminhonete e eu aqui com o meu carrinho e quanto ele carro? E a gente fica bravo com Deus. Então não é esse Deus que eu falei, né? A caridade que Deus pede é o nosso exercício das leis que estão aqui na consciência. Lentamente, todos os dias. Todos os dias a gente tem que tomar a decisão. Né? Lembra daquela frase famosa? Eu sou feliz? Tem que levantar de manhã. E vamos lá. Né? E aí uma burdoada desse lado, outra daqui. Né? O familiar começa reclamando. Não é assim? Não é o vizinho. Às vezes o vizinho bota a liga do sertanejo às 6 da manhã, domingo. Né? A gente tem experiências às vezes assim, domingo. Então nós precisamos canalizar. Amar a Deus é sublimar, é fazer as coisas, é difícil. Ninguém falou que era fácil. Eu estou dizendo que a gente tem que fazer. E ama teu próximo como a ti mesmo. Essa dupla, eu passei muitos anos. Não, eu agora tenho que fazer a caridade. Esquecia de mim. Daí a pouco eu levava a burdoada, porque o Theo sempre, você lembra do Theo? Fez palestra aqui? O Theo sempre dizia para nós assim, fazer o bem dá um trabalho, Bilatinho. Ele vai fazer o bem e leva a burdoada. Lá na Vila Renascença nós fazíamos uma sopa e as mulheres olhavam, mas está aguada hoje. A gente com um evangelho assim mal elaborado, de vez em quando tinha vontade de largar a sopa em cima da irmã. Mas a coitada, vivendo do jeito. Mas a gente vai fazer o bem às vezes e leva uma burdoada. Mas tem que fazer, nós temos que fazer esse movimento. Só que a gente não pode ainda, eu imagino, esquecer da gente. Nós não estamos na fase, aquela fase lá de Jesus, que você lembra? Vamos lá. Deve ter alguns aqui que estão a nível de Jesus, Magari. Obrigado, Chico. Então nós temos que tentar entender que a nossa conduta, ela vai
mexer com a área da sexualidade, porque é a área criativa, é a área em onde eu elaboro as coisas boas que a espiritualidade às vezes está precisando, intuitivamente está colocando. As nossas energias, nós temos que cuidar da alimentação. Meu Deus, a gente tem que cuidar, eu não falei aqui nada demais, só cuidar da alimentação. A gente come demais, come nervoso, come errado, come isso, come... A gente tem que cuidar as nossas defesas. Nós estamos sempre energeticamente pronto para receber vírus. Estou nervoso, estou preocupado, estou isso, estou aquilo, o vírus vem, pá. Encontra lá no sistema imunológico os leucócitos tudo descansando, dormindo, e eles se instalam. Emocionalmente nós precisamos ter o cuidado. O melindre ninguém tem. Ninguém tem melindres. Mas ela me fez isso, ela disse. Eu não sou melindrado, mas ela podia, a gente, orgulhoso, Deus o livre. Me chamou de vagabundo. Mas eu problema da pessoa, mas a gente está mal, porque o chakra do coração está, não tem aperto, a gente não tem uns apertos de vez em quando, assim. Quando a gente está muito mal, a gente tem uns apertos, que é no chakra. Tem que amar mais, perdoar mais. Aqui falar diferente, falar amorosamente, esse chakra aqui, é para a gente falar assim. Eu tenho uma inveja evangélica. Você já viu isso? Não existe. Da Magali, ela fala muito assim. Eu tinha que sentar aqui. A Magali, ela fala assim, eu tenho mas assim, um dia ainda vou chegar nesse estágio. Eu falo, bom leonino sai gritando já, depois vai. A gente tem que aprender a falar. E se a gente fala com o coração, a gente fala melhor. E quando eu começo a mexer neste chakra, nesse centro de força, eu começo a comandar todas as minhas glândulas. Todas as minhas glândulas, hormônios vão ser comandados pelo terceiro olho lá dos orientais. E logicamente, se eu tiver com a turma lá de cima, numa boa, os espíritos protetores, eu de bem com a vida, eu vou receber através deste chakra, e é por isso que o passe normalmente são as duas mãos sobre a cabeça da pessoa, porque este centro de força, ele vai distribuir para todos os outros. Então a energia sexual é uma energia de sublimação, quando nós conseguimos entender isso. E aí, nós temos que entender que a evolução destas energias, ela vem se dando desde que a humanidade está aqui. Lá no tempo das cavernas, nós tínhamos uma série de coisas que eu vou ler, só o título, nós já estamos encerrando. Segundo esse autor, a jornada de sublimação da energia sexual. Isso. Bom, ele já fez o bem. Também militar e escoteiro, né? Não foi escoteiro, né? Já fez a. Hoje ele deita o bem. Obrigado, né? Vamos brincar um pouco. Fases evolutivas do instinto sexual. Lá nos nossos primórdios, havia principalmente o desejo. O homem desejava uma fêmea. A fêmea desejava o homem.
dentro daquele conceito antropológico, sociológico, nós na caverna não entendíamos muita coisa a não ser de que havia um desejo, uma vontade, e esse instinto de aproximação era que propiciava a procriação. Nós não entendíamos muito, mas o instinto já existia. Naquela época tínhamos ainda a posse, aquele sentimento, aquele instinto, que hoje foi transferido para a posse, para sentimento. A posse, ela foi uma proteção para aquele clã, para aquele núcleo, naquela época. Eu tinha que proteger aquelas crianças como homem, se eu lá, eu acho que fui mulher naquela época, né? Até pela barriga que eu estou traindo Havia uma posse, a união sexual entre o homem e a mulher, onde o desejo já estava acrescido de afetividade. Milhares de anos. Pessoal, milhares de reencarnações. Para nós sairmos do desejo para essa posse, que hoje ainda existe. A minha mulher, a minha esposa, o meu filho, a gente, na verdade não é meu, mas a gente já está ainda dentro dessa necessidade. Depois nós conseguimos a simpatia. Eu acho que Deus, eu brinco muito, que Deus estava nos olhando meio brigões, meio turrões, os homens muito iam brigar lá, faziam, acontecia, e um dia ele disse, vocês vão ver agora o que é bom. E colocou a simpatia, a empatia, a vontade de olhar assim, mas interessante ela. Ele é e até hoje nós temos isso, né? Então vejam que a evolução, ela não foi se perdendo dessa energia sexual. A simpatia é o resultado da afeição trabalhada nos milênios, diz ele aqui. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transformar numa pesada algema de forçar nos carnes. Carinho, aí já começou, essas energias sexuais nos propiciaram, porque o amor é um longo processo de aprendizado, pessoal. Nós não nascemos com amor pronto, nós nascemos com um potencial de amor. E nesses milhares de anos, milhares de reencarnações, nós estamos aprendendo a amar. Começou pelo carinho. Depois já começa a posição do sentimento, que é o devotamento. Quantas pessoas sabem de uma história de 60 anos de casado e ela desencarna, não leva um ano ou dois, ele desencarna também. Devotamento. É quando aquela pessoa fala da outra e tu olha assim e diz, mas não existe essa pessoa. Porque a pessoa adora o outro, até com os defeitos, e principalmente com os defeitos. E aí nós passamos para a renúncia, que é a afeição santificada. Quando nós começamos a entender que aquela criatura que está ao nosso lado é a que nós escolhemos antes. E que vamos, às vezes, passar uns trabalhinhos. Porque é uma reencarnação na nossa vida. Né? E, por fim, eu acho que todos vão pensar que estão nessa. O sacrifício. Quando o relacionamento passa o sacrifício. Às vezes, tem pessoas com dificuldade. Né? Tem dificuldade no relacionamento. Alguns saem fora, né, para voltar depois. Tem gente que se separa para nunca mais eu ver aquele desgraçado. Pois vai ver na próxima reencarnação. Não é nem tudo.
desencarna, né? Quem desencarnou primeiro chega do outro lado. Ah, não, ele. Então agora vai ter que. Né? Então a gente tem que, às vezes, ir para a renúncia, o sacrifício. Então é preciso entender que essas energias são divinas. Deus nos colocou energias em todo o nosso corpo, nós somos energias, e que o pensamento, pela vontade, vai direcionar para aquilo que Jesus nos pede: amor, perdão, entendimento, sacrifício, renúncia, abnegação. Para terminar, eu estou terminando e pedindo, tu pede, não precisa agradecer. Deus livre. Agradecemos imensamente ao Renato pela reflexão que nos conduziu a todo esse importante, vamos dizer assim, tema que todos nós estamos aí inseridos, né? Todos nós estamos inseridos. Então, deu Ju, Jorge. O Juarez. 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 Cadê Juarez? Cadê Juarez? Sai, cadê a caneca? Atenção, pessoal, nós escondemos. Ele entregou para todo mundo, né? O que eles vão entregar? Passando. É nosso irmão. É foto. Eu tenho no ombro. Ela é comprida, eu não esquece de dizer que é tem que ficar para ele. A caneca aqui, como nós entendemos, todo litro que tu tomar nessa caneca vai estar frutificado. Na verdade, pessoal, essa situação que eu pedi do Paulo era para agradecer ao Juarez a sua criatividade, a sua disponibilidade, que foi ele que bolou tudo isso, trabalhou, nós estamos aqui também, né? Então eu queria aproveitar, porque ele é um cavaleiro da chama crioula, ele teve que dar uma viajada também, assuntos dele. Então eu queria agradecer, aproveitar isso aqui que nós fizemos uma brincadeira e ela acabou muito legal, porque, né, o pessoal leva a recordação. O próprio Lucas Amorim falou para a mãe dele, a Mariana, ela veio louco para ganhar a caneca que era autofrutificada. Tá? Eu vou terminar agora. Renato, só assim, frisando que o pessoal chegou um pouquinho depois, no sábado, tá? Então, lá na Casa de Cultura da Marques, a dimensão espiritual do câncer, tá? Lá na Casa de Cultura, tá certo? Meus irmãos, na quarta-feira nós teremos aqui, já é fora do nosso mês de aniversário, né? Mais quase como se fosse, nós teremos aqui nosso irmão Paulo Caetano, no dia 2 de outubro, se comemora o nascimento do nosso codificador Allan Kardec, tá? Então, no dia 3, que é quarta-feira, nosso irmão Paulo Caetano vai fazer a palestra alusiva em homenagem ao nosso codificador, tá bom? Agora o nosso irmão Renato vai fazer a leitura, que será a nossa prece final do nosso codificador. Quem puder chegar um pouquinho antes, sempre é melhor no sábado, para não dar confusão na entrada e tal, tá? Então a gente pede, o pessoal até de preferência vá um pouquinho para frente, lá as cadeiras são 15 horas. Tá? Então assim, ó, chega um pouquinho antes. Já está na página do Viana no Facebook e no grupo do Viana. Acabei de colocar. Por gentileza, acessem, compartilhem na página de vocês, que mais pessoas ficam sabendo dessa programação do sábado, que é muito importante. Tem bastante lugar. Já está lá no Face e no grupo do Viana. Ótimo. Pessoal, eu vou fazer uma prece. Vida. Não.
esse autor, ele escreveu uma rogativa para a renovação juvenil. Ele se coloca como jovem, falando com Jesus. Então eu queria que vocês entendessem que essa fala é de um jovem falando com o mestre. E essa prece, ela foi feita no Natal. Então ele começa